Bom dia a todos, Shalom, a paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estive aqui, acho que é a primeira vez há muitos anos atrás. Eu acho que alguns irmãos aqui talvez eu ainda lembro daquele tempo, mas quero dizer também que muita coisa que saiu aqui desse lugar tem tocado as nossas vidas também. Entre cursos e ensinamentos. Eu lembro que eu, há muitos anos atrás, ouvia o CPP por alguns áudios que eles faziam, né, eles gravavam. E a gente ouvia quando eu ainda morava em Cabo Frio, e como nós fomos tocados, e como nós aprendemos e temos admiração, né, respeito por tudo aquilo que Deus tem gerado através aqui de vocês. Então, só incentivando a continuar, né, vendo alguns irmãos aqui também indo para estender a mesa, para ir. Eu amo tudo isso. Eu digo que a igreja ela não tem um sucesso pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem para poder cumprir o propósito. Então, eu não vejo, a saudade fica dos irmãos que vão, mas é lindo ver como o Senhor ele tem espalhado os seus por toda a terra. E uma coisa que tem constrangido o meu coração é que, por muitas vezes, né, durante a própria reforma, a gente vê que missões ela era cumprida e feita por conta de uma diáspora. Então, os irmãos aguardavam a perseguição, aguardavam momentos onde eles iriam se espalhar e ali pregar o evangelho, mas eu amo quando é algo intencional, quando Deus fala e nós obedecemos. É lindo ver isso acontecer. E o Senhor ele deseja com que venhamos a estar com os nossos ouvidos atentos, a tudo aquilo que Ele tem para comunicar a nós, tanto para a nossa cidade, quanto para o nosso estado, quanto para a nossa nação. E se assim o Senhor Ele desejar, para que as nações da terra sejam tocadas pela glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito animador, por mais que estamos sendo exprimidos, estamos sendo colocados às vezes à prova, mas é interessante ver que o Brasil, há 50 anos atrás, éramos um alvo missionário, né? O Brasil, onde talvez não chegava ali a 8% de cristãos, né, protestantes, talvez, onde era estranho você dizer que você era crente, por exemplo, e nós estamos agora no ano de 2025, no ano passado, 2024, no encontro que teve em Seul, na Coreia, foi dada a notícia que o Brasil hoje é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. Isso é motivo da gente se alegrar por todas as profecias, por todas as palavras que foram dadas e liberadas, e nós vemos isso se cumprir, né? E nós aqui hoje somos partes do cumprimento da profecia. O cumprimento dela sempre vai ser maior do que a profecia, e é uma alegria participar disso, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está movendo, e eu sinto que apenas o começo de algo que Deus está fazendo poderoso, e nós seremos usados seja onde for, seja no nosso quintal. E uma vez eu ouvi uma frase que falou muito no meu coração, que disse que a música do nosso quintal ela pode ecoar em todas as nações. Então nós não temos ideia o que as nossas orações elas podem fazer e provocar. Nós não temos ideia o que um sim que nós damos dentro da nossa casa pode fazer no mundo. Um sim ele pode transformar uma vida, um sim ele pode transformar uma família, um sim ele pode transformar um bairro, um sim pode mover uma nação inteira. Vocês bem conhecem, nós conhecemos sobre alguns avivamentos, onde alguns poucos irmãos disseram sim ao Senhor, se gastaram em tudo isso, dobraram o coração, e o Senhor respondeu com a presença dele vindo habitar em algum lugar, e nós sabemos o que vai discorrer através disso.
Eu quero falar com vocês hoje sobre a pregação do Evangelho. Eu quero falar sobre a importância disso e como Deus ele tem nos chamado, como Deus tem chamado a cada um de nós. E é lindo ver o que Deus está fazendo. Ele está nos chamando, talvez, esse tempo para 3 coisas específicas que Ele tem falado bastante comigo. A primeira delas é reconhecer a soberania dEle em todas as estações. Cara, Deus é soberano. A situação pode estar boa, pode estar mais ou menos, pode estar péssima, mas Ele continua soberano, Ele continua reinando, Ele continua no trono dEle. E nós, através do Casca aqui também, ele disse, Apocalipse capítulo 5, aonde aponta que Deus está no seu trono, Ele reina. Essa é a nossa segurança e nós sabemos que Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle de nada, tudo está sobre Ele, tudo é dEle e Ele governa sobre tudo. Inclusive sobre os nossos corações, sobre as nossas emoções, sobre a nossa casa. Eu creio que também é tempo da gente discernir os tempos e resistir às distrações. É tempo da gente compreender o tempo que estamos vivendo hoje. Isso não é algo utópico, isso não é algo que está longe. Deus está nos chamando para uma realidade, ela se chama hoje, agora. Nós sabemos e conhecemos, estudamos escatologia, sabemos tudo aquilo que está proposto a nós, sabemos de tudo aquilo que nós seremos espremidos, nós sabemos da vida martírica que deveremos ter, mas tem uma realidade chamada hoje, precisamos viver isso hoje. Não estar distraídos, não perder nenhuma oportunidade, não ficar preso na questão do futuro, mas é necessário conhecer o que vai acontecer, mas existe uma realidade hoje. Como Jesus falou lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntaram quando iria ser restaurado o reino a Israel. E Jesus disse, não compete vocês a saber os tempos e nem as épocas, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu creio que é tempo de encarnarmos e sermos testemunhas, para cumprir o propósito a qual Deus tem na nossa geração, na casa onde nós estamos, no bairro onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, e se Deus quiser, Ele pode nos soprar para onde Ele desejar. Mas o meu anseio é que Ele a cada dia mais encontre corações obedientes. Porque quando nós falamos da missão de Deus, de estarmos engajados naquilo que Deus está fazendo, não é somente atravessar as fronteiras. Eu amo isso, atravessar as fronteiras, atravessar os oceanos, isso é maravilhoso. Mas eu acho que a maior e mais difícil na viagem é sair de si mesmo. É ir de encontro ao outro, ir de encontro ao necessitado, ir de encontro aos preferidos de Jesus, ir de encontro aos doentes, ir de encontro àqueles que ninguém deseja colocar a mão. Eu acho que essa difícil viagem de si mesmo vai nos formar e nos forjar para discernirmos os tempos e, ao mesmo tempo, não perdermos mais nenhum tempo com as distrações. E a terceira coisa que eu quero falar sobre isso hoje é abraçar com urgência o chamado de pregar o Evangelho. Que privilégio que eu e você temos de sermos proclamadores do Evangelho do Reino de Deus. Além de sermos alcançados, nós recebemos essa incumbência, esse chamado, esse dever, essa tarefa de anunciar as boas novas do Reino de Deus. Eu quero ler com vocês, abre a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu acho muito interessante aqui, no capítulo 9, porque Paulo está se justificando, ele está defendendo uma tese aqui, ele está defendendo-se de uma acusação. E Paulo então fala aqui sobre os direitos de ser um apóstolo. E ele vai trazer algo interessante para a gente pensar aqui hoje. Eu quero ler com vocês.
Eu vou ler apenas um versículo e eu vou dar o contexto sobre ele para a gente conversar hoje. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16. Todos aí acharam? Amém? Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. O contexto que Paulo está dizendo isso, ele está justamente defendendo aqui uma tese, ou uma acusação, ou algo sobre eles, a qual eles não poderiam viver da obra, a qual eles não poderiam ter o sustento. E ele faz algumas indagações, ele diz: por acaso eu não sou livre? Por acaso eu não sou apóstolo entre vós? Eu não vi o Senhor, vocês não são resultado do trabalho. E ele começa a fazer algumas perguntas. Se os discípulos ali de Jesus, ali, os irmãos, né, do Senhor, Pedro, puderam levar consigo uma mulher, porque eu e Barnabé não? Ou seja, ele tinha algumas indagações sobre isso, até que ele entra na questão da pregação. Ele diz assim: se eu prego o evangelho a vocês, eu não cobro nada. Não tenho custo sobre isso. Eu tenho até um orgulho sobre isso de não cobrar para poder pregar o evangelho. Porém, se eu anuncio este evangelho, eu não tenho nenhuma glória nisso. Eu não tenho que ter nenhuma glória. Eu não tenho que ter nenhum merecimento sobre isso, pois foi-me dada essa necessidade. Ou em algumas traduções, a obrigação. Ele diz: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Quando eu vejo Paulo falando sobre isso, quando eu percebo Paulo falando sobre isso, eu olho para a história da vida de Paulo. E Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, a conversão de Saulo ali, e quando eu olho para a vida dele, a maneira com que ele vai se portar, com o coração dele obstinado em cumprir a obra do Pai, eu vejo como alguém que se sente um eterno devedor da graça de Deus. Eu lembro quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor numa favela chamada Jacaré, no Rio de Janeiro. Eu me converti numa sexta-feira à noite, num baile funk, numa favela. Eu usava maconha, eu fumava maconha, e eu lembro que naquela noite eu fui para poder fumar com outros amigos. Naquela noite eu não fumei, mas eu ouvi a voz de Deus. Eu gosto de falar que eu não fumei para não achar que não era nenhuma onda do cigarro. Mas eu ouvi a voz de Deus como eu estou falando com vocês. E o que o Senhor falava comigo era muito simples, ele mandava embora dali. No momento em que o Senhor falou comigo, os meus olhos abriram e eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Eu comecei a ver todo aquele movimento do tráfico, eu comecei a ver as pessoas com armas e comecei a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a isso aqui. Eu lembro que eu fui de carro, levei alguns amigos ali, Dudu, e eu deixei todos os meus amigos ali a pé, peguei o carro e fui para minha casa chorando desesperadamente, porque eu achei que Deus iria me matar. Eu até os meus 18 anos, eu era ateu. Eu não cria em Deus. Na verdade, minha família, uma parte dela é cristã. O meu pai era espírita, maçom. E eu lembro que, com meus 12 anos, o meu pai converteu. Nós fomos para uma igreja evangélica e chegou naquela igreja. O meu pai, ao mesmo tempo, meu pai era um empresário, ele era bem sucedido. Meu pai quebrou, se converteu. E a gente, que tinha uma vida boa, começamos a comer feijão com farinha. E dávamos graças a Deus porque ainda tinha o feijão com farinha. E meu pai, ele foi para uma festa de carnaval para poder vender churrasquinho. E naquela festa de carnaval, um irmão passou e viu ele trabalhando, contou o pastor excluiu a gente. E eu tinha 12 anos. A partir daquele momento eu falei assim: Deus é mentira. Como Deus, que é amor, que é graça, que é misericórdia, exclui a gente? Aí meu pai entrou no carro, ele tinha um Fusca azul, e ele falou assim: eu nunca mais quero que vocês pisem em nenhuma igreja, nunca mais. E a partir daquele momento, Deus é mentira e na igreja só tem demônios.
Eu pensei sobre isso, eu não quero mais frequentar a igreja. E eu passei a ser um jovem ali que comecei a estudar o ateísmo, me envolvi depois, quando eu comecei a querer acreditar em alguma coisa, eu fui para a cientologia. E eu estava querendo procurar alguma coisa, mas não acreditava na igreja cristã. Eu não queria acreditar naquilo ali. Até que naquela sexta-feira à noite eu encontrei, o Senhor, ele me encontrou ali. E eu lembro que eu fui lá para minha casa, minha mãe, que era a crente ali de casa ainda, ela botava a Bíblia no meu quarto aberto no Salmo 91, que era o Salmo protetor. Eu nunca tinha lido a Bíblia antes. E pela primeira vez eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E como se eu estivesse diante de um tribunal, eu coloquei a mão lá na Bíblia e disse: Senhor, minha vida é sua de mais ninguém. Eu não negocio mais. Mas a partir daquele momento em que eu conheci o Senhor ali, eu lembro que eu li o Salmo e depois comecei a ler as cartas de Paulo. Então, quando eu comecei a ler ali, eu falei assim, cara, esse cara, ele era terrível, estava com o coração completamente longe daquilo que era o propósito. O Senhor capturou ele, eu comecei a me identificar com a história dele. E a partir daquele momento ali eu compreendi. Eu não sei se como Paulo, mas a minha compreensão foi essa: eu sou um eterno devedor da graça de Deus. Então eu posso gastar a minha vida toda que talvez eu não vou recompensar aquilo que ele fez em mim. Então quando eu vejo a história de Paulo, eu vejo um pouco da minha própria história, não nos feitos de Paulo, tá, gente? 1% ou menos de 1%, mas o que eu vejo é esse coração disposto até a última consequência por causa de Jesus. Então, quando Paulo está falando sobre isso, eu aprendo algumas verdades aqui com ele. Antes de falar sobre essas verdades de Paulo, eu quero só fazer com que a gente venha enxergar algumas coisas. Se eu perguntar a vocês hoje, qual é a maior necessidade que nós temos em Montemor hoje? Se você olhar para Montemor hoje, por exemplo, qual é a maior necessidade que nós temos aqui? Se você for para dentro do bairro onde você mora hoje, qual é a maior necessidade do bairro que você tem? Eu estava numa escola agora, há pouco tempo, e eu perguntei ali os alunos, e um aluno que morava numa comunidade violenta, ele diz assim: a maior necessidade que nós temos hoje no bairro onde eu moro é paz. Preciso de paz. Todo dia é tiro, todo dia é violência, todo dia alguém apanha, precisamos de paz. O outro rapaz que morava num lugar que não tinha violência tanto assim, mas ele morava no bairro, para um condomínio, na verdade, ele disse assim: o lugar onde que eu moro, o bairro onde que eu moro, o condomínio onde que eu moro, que é a maior necessidade é o amor. As pessoas não se amam, elas não se falam mais, são pessoas frias. Um outro cara falou assim: a maior necessidade do bairro onde que eu moro é comida. A gente não tem comida. É bem carente, a gente não tem comida, a gente está muito ruim as coisas, o mercado está muito caro, as pessoas não estão conseguindo comprar comida. Então eu vi que cada um bairro tinha uma necessidade. Aí eu perguntei assim: tá, vocês falaram de necessidades, mas qual é a maior necessidade que tem no bairro de vocês hoje? Aí uma menina levantou a mão e disse: o Evangelho. Eu disse: é isso. A maior necessidade que nós temos no bairro nosso hoje, é a maior necessidade do mundo hoje, é o Evangelho do Reino de Deus. Se o Evangelho é a maior necessidade do mundo hoje, automaticamente a nossa maior responsabilidade, como aqueles que conheceram este Evangelho, é anunciar o Evangelho. É a maior necessidade que nós temos hoje e, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade. Por isso que a minha oração ela tem sido, acho que, constante. Senhor, desperta em nós uma paixão em pregar o Evangelho. Desperta em nós essa paixão. E que não seja somente em momentos oportunos, quando alguém nos convida para poder pregar, mas durante o dia a dia nosso, na nossa vida comum. No momento que a gente está tomando um café, no momento que a gente está no mercado, no momento que nós estamos numa escola, na faculdade, e que nós estamos comprando alguma coisa, quando está na fila do mercado, em algum lugar. Ajuda a aquecer em nós essa paixão.
Ajudem nós a despertar novamente esse zelo evangelístico, essa paixão por vidas, essa paixão em ver vidas sendo tocadas pelo poder de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder para transformar, é o poder para mudar histórias, realidades. E se o Evangelho é o poder de Deus, e se nós somos alcançados por este Evangelho, anunciar este Evangelho para a gente é uma dádiva. É um grande privilégio. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nenhuma glória nisso, pois foi-me dada essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. E a verdade é que nós estamos vivendo em tempos de negligência espiritual, onde muitos estão vendo a pregação como algo opcional, como algo secundário. Jesus, ele disse: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles a guardar aquilo que eu vos ordenei. E Jesus prometeu, meus irmãos, que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, quando Ele disse, portanto, vão, isso que Jesus está fazendo aqui, Ele está dando um mandamento, não uma sugestão. Jesus, Ele não falou assim, ó, se por acaso você tiver um tempinho durante as férias, façam discípulos. Não, Ele disse, portanto, vão. É uma ordem de Jesus, é um mandamento, e nós bem sabemos que o não cumprimento de um mandamento torna-se um erro, torna-se um pecado. Eu não cumpri aquilo que Ele nos ordenou. E nós sabemos que aquilo que foi ordenado aos discípulos ali de Jesus não é somente para os discípulos que estavam ali naquele tempo, né? Mas para todos os que viriam posteriormente. Então, se você está aqui, você é um discípulo de Jesus, essa ordem é para você também. Então, não há ninguém aqui entre nós que está fora deste lugar, deste privilégio de anunciar as boas novas do reino de Deus. Não há ninguém aqui entre nós. Por mais que você não se sinta capacitado, às vezes, por mais que você não se sinta apto, bem-vindo ao time, a gente também não se sente apto. Mas foi nos dado esse privilégio, foi nos dado essa necessidade. E Paulo, ele vai deixar muito claro que a pregação não é um privilégio para se vangloriar, é uma obrigação divina. Paulo não fazia isso porque ele tinha facilidade, muito pelo contrário, ele fazia por obediência. Eu lembro, eu estava lendo uma vez um livro, contando a história da Madre Teresa de Calcutá. Não sei quantos já viram, ouviram aqui a história dela. E ela conta que ela estava em frente a uma igreja em Calcutá, ela estava sentada numa praça, ela estava limpando um leproso, o leproso estava bastante ferido, e ela está ali com todo carinho e cuidado, cuidando dele, ministrando o coração dele, e de repente passou um milionário ali e falou assim, que nojo, nem por $1 milhão eu faço isso. A Madre Teresa olhou para ele assim, com um olhar de ternura e disse, eu também não, nem por $1 milhão eu faço isso. Eu faço isso é por obediência e por amor. E ela disse, eu não vou permitir que ninguém saia de uma conversa comigo, de um tratamento comigo, sem perceber o grande amor de Deus. E quantas pessoas estão passando na nossa vida todos os dias? Quantas pessoas nós encontramos todos os dias e nós não temos a percepção que Jesus nos ensinou? Através da sua vida, olhar e ver ovelhas perdidas como se não tivesse um pastor, como está lá em Mateus capítulo 9. E permitir-se ser encontrado por um sentimento de compaixão, sair da zona de conforto, sair do lugar do conformismo, encontrar com o outro.
O papel da pregação do evangelho não é um papel de convencimento. É bom a gente saber, antes da gente dar uma continuidade, que o papel do convencimento do outro não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos ninguém, a gente sabe disso, está cansado de saber. Porém, o Senhor nos deu esse privilégio de proclamar, de falar. E o Espírito Santo cumprirá o papel dele. Então não nos importa tanto em saber se o outro vai ser convencido ou não. O papel nosso é proclamar. O papel nosso é como aquele que está carregando um bom saco de semente e saindo a semear. Esse é o nosso papel, é a obediência no semear, é a obediência no falar, é a obediência no proclamar. Porque está na missão, cumprir a missão, a evangelização é uma obra inteira do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá as palavras e é Ele quem convence. Então por que temos tanto medo? Então por que nós travamos tanto ainda? Porque nós ainda estamos entendendo que essa é uma obra nossa e não é nossa. Essa é uma obra do Espírito de Deus. E Paulo nos fala sobre 3 coisas importantes. A primeira delas, Paulo ele diz que essa pregação, a pregação do Evangelho, é uma necessidade e não uma escolha. Paulo sabia que o chamado de Deus não era o convite ao conforto. Meus irmãos, é desconfortável olhar nos olhos de pessoas e anunciar o Evangelho. É desconfortável. Porém, mais uma vez, não é um chamado ao conforto, é um chamado à obediência. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade inegociável para aqueles que conheceram a Cristo. Se o Evangelho chegou a você, ele não é para ficar preso em você. Nós não somos um pântano, para que as águas ficam ali paradas, nós somos o rio. As águas precisam correr, precisam chegar no outro, precisam tocar ao outro. Se você foi salvo, meus irmãos, agora você é convocado para cooperar para que outros sejam salvos. Se você foi curado, você precisa cooperar para que outros sejam curados para a glória de Deus. Se você foi liberto, agora está sobre você a responsabilidade de cooperar para que outros sejam libertos para a glória de Deus. A salvação, nós bem sabemos, não é um fim em si mesmo. Nós somos salvos para. Então, Paulo, durante o ministério dele, também sabia que a pregação não era um mérito pessoal, não era uma vanglória, não era algo para ser reconhecido. Muito pelo contrário, Paulo sabia que o Evangelho ele serve para nos desglorificar, para glorificar a Cristo. Ele sabia que viver o Evangelho e proclamar o Evangelho é perder os valores da sua carne. E ao mesmo tempo resplandecer os valores do reino. Ele sabia que era uma jornada onde ele deveria viver totalmente dependente da graça de Deus. Por isso que essa responsabilidade, por mais que nos tira do conforto, ela nos traz uma alegria em saber que nós estamos cooperando na obra redentiva de Deus. Anunciar o Evangelho, meus irmãos, é uma dádiva. É uma dádiva. O Piper, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o Evangelho é tão poderoso, se você não for transformado pela mensagem dele, você será condenada pela mesma mensagem. Você já parou para poder pensar que ao anunciar o Evangelho a alguma pessoa, a Bíblia diz que se com a boca ela confessar, com o coração ela crê, ela pode ser salva. Mas se ela rejeitar o Evangelho, a Bíblia diz que ela será condenada. Por isso que quando me perguntam o que é a evangelização, eu digo que é a arte de resultar coisas eternas. Olha que privilégio que o Senhor ele nos deu de anunciar
o Evangelho. O Charles Spurgeon, ele vai dizer que o Evangelho é como um leão enjaulado. E a única coisa que precisamos fazer é abrir a jaula. É deixar o Evangelho cumprir o papel dele. E a pergunta é, o que estamos fazendo com a mensagem que nós recebemos? O que estamos fazendo com as mensagens poderosas de Deus que têm nos alcançado semana após semana? Com tudo aquilo que foi dedicado a nós, com tudo aquilo que o Senhor permitiu com que irmãos derramassem sobre nós durante esses anos, o que estamos fazendo com essa mensagem poderosa? O John Stott diz que nós temos todos os meios para transformar qualquer comunidade, mas infelizmente estão sentados nos bancos das nossas igrejas. Todos os meios. A gente morava no sertão de Alagoas. Tivemos o primeiro filho, chamado Estevão, já está com 10 anos, e tivemos o Samuca, o Samuel. O Samuel nasceu com uma doença chamada fibrose cística. Não sei quantos conhecem ou sabem o que é isso. Mas quando nós chegamos no médico, o diagnóstico, ele entregou a gente e disse, eu tenho uma notícia e me perdoa a maneira com que eu vou falar com vocês, mas o Samuel vive até os 5 anos só. O pulmão dele vai começar a endurecer, e ele explicando a gente como se fosse aquela bola de soprar quando ela fica dura, sabe? Ela já não enche mais e o pulmão dele vai ficando duro, até que vai chegar um momento que ele não vai sobreviver mais. Samuel tinha 1 ano. E eu morava no sertão e até chegar no hospital próximo era mais ou menos 1 hora e pouca. E quando ele tinha a crise, esse tempo que era 1 hora e pouco, eu fazia em 30, 35 minutos correndo desesperadamente. Ele tinha crise, botava no carro, levava. E a gente com aquele diagnóstico, e eu falei, Vívia, vamos fazer uma campanha, convocar os irmãos para a gente orar, eu acredito em cura, já vimos tantas curas, já vimos cego voltar a ver, já vimos paralítico andar, isso não vai acontecer aqui na nossa casa. E o Senhor falou conosco, não compartilha com ninguém essa história com vocês. Meus irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida. O sofrimento leva a gente para mais perto dele, né? Eu nunca orei tanto, nunca gastei tantos joelhos ali, e sem comunicar até com os irmãos que trabalhavam ali conosco, eles trabalhavam com outros irmãos, o Senhor mandou de ficar entre a gente em casa, com o diagnóstico, com o Samuel ali, cara, é filho, mexeu com filho, quem é pai é que sabe, né? A minha vontade era, Senhor, coloca essa doença em mim, e livra ele. E nós começamos a orar, 4 meses, irmão, de aflição, trabalhando, servindo lá na missão, vendo o Senhor curar pessoas e meu filho doente em casa. Eu lembro que um dia, durante a semana, às 11 horas, o médico liga após novos exames e ele falou que poderia ter notícias piores sobre ele. E o médico liga para a gente 11 horas e recebeu uma ligação de médico. 11 da noite não é algo bom, né? Mas naquele dia o médico ligou lá para mim e falou assim, Michael, você acredita em Deus? Eu falei, com certeza. Ele falou assim, a fibrose cística ela não tem cura, mas eu quero lhe dizer que o Samuel está completamente curado pela glória de Deus. Foi uma noite chorando de alegria, saber que o Senhor curou ele. Só que passou-se um tempo, o Samuel não pegava nem gripe mais. Ele era aquele bebê nesteador, sabe? Que tinha o peito bastante cheio. E eu lembro que foi passando-se um tempo, começamos a observar o Samuel. O Samuel era uma criança diferente. O Estevão é super bagunceiro. Imagina que pegava os carrinhos no quarto dele, era aquela bagunça de carrinhos. Aí o Samuel vinha atrás, com 1 ano e meio, organizava tudo assim, Dudu, em formas, tamanho, cor. Começamos a olhar assim e falar assim, cara, que menino organizado, né? Que coisa maravilhosa. Samuel não falava, Samuel ficava girando em torno de si o tempo todo, ficava balançando a cabeça, ele não dormia. E eu observando aquilo tudo, e eu, um belo dia, deitei e falei assim, Vívia, Samuel, ele é meio diferente, né? Aí a Vívia é quieta. Falei assim, Vívia, eu acho que o Samuel, ele é autista. Aí ela
desabou a chorar. Ela falou assim, eu tenho convicção e certeza disso. A Vivi é enfermeira, né, a minha esposa. E ela já tinha tido experiência com crianças autistas. E eu falei assim com ela, então, segunda-feira vamos embora procurar um médico. A gente não tem que negar isso, vamos embora tratar ele, cuidar dele. E levamos, passamos em alguns médicos, até que a melhor neuro da cidade, investigando ele, ela deu o diagnóstico, Samuel, com o autismo, nível 2, suporte. E ela olhou ali para a gente e falou assim, é melhor mudar uma muda do que mudar uma árvore. Então nós podemos trabalhar o Samuel, ele pode crescer, ele pode viver de uma forma normal, mesmo sendo atípico, e ele pode ter a vida dele. Aí nós encaramos as terapias, segunda a sexta, de 8 a meio-dia, frequentando clínica. Sentávamos lá, morávamos um pouquinho longe, tivemos que mudar do sertão a morar em Maceió por conta disso, e nós fomos morar em frente à clínica para ser mais fácil ali, para a logística nossa. E por que eu estou contando isso? Nós começamos a orar, Senhor, sabemos que autismo ele não é uma doença, mas se o Senhor puder mudar o comportamento de Samuel, mudar a mente dele, transformar a mente dele, o Senhor já curou ele de uma doença que não tinha cura. E o Senhor pode mudar alguma coisa dentro dele, no cérebro, sei lá, fazer alguma coisa nele. E nós começamos a orar, Dudu, orar. Um ano orando direto, Senhor, faz alguma coisa no Samuel. Depois de um ano, meus irmãos, você não sabe o que aconteceu. Nada. Samuel piorou. A gente não conseguia mais dormir, eu trocava com ela. Naquela mesma época que surgiu um grupo que tinha um aplicativo que todo mundo conversava, lembra? Eu esqueci o nome o Clubhouse. Naquela mesma época, eu frequentava o Clubhouse, que o Samuel estava acordado de madrugada, eu estava lá. Enfim, começamos a frequentar a clínica e durante as terapias, a gente sentava com outros pais. E quando começamos a conversar com os outros pais ali, a gente via que pais que tinham 2 crianças atípicas, por exemplo, pais que não estavam mais aguentando o cara viver, tinha que parar trabalho, já não tinha dinheiro para poder suprir em casa, e vivendo com todas as dificuldades do filho, e nós começamos a pastorear corações ali, pais que queriam tirar a vida, e nós estávamos ali intervindo. Aí um belo dia a Vivian chegou em casa e falou, Maico, eu descobri um dos motivos que o Senhor lhe deu Samuel para a gente de presente. Eu falei, qual? Ela falou assim, cara, Deus colocou no meu coração um projeto. E ali nasceu um projeto chamado Instituto Amigos do Samuel, que foi um projeto que a gente plantou em Maceió para cuidar de pais e mães de crianças atípicas. E o lugar que nós usamos foi no caso, o prédio lá da nossa congregação, começamos a usar o prédio, só que no primeiro dia a gente pensou assim, cara, eu preciso de profissionais aqui, para tanto ajudar os pais, quanto também ajudarem as crianças. Eu perguntei, a gente tem alguma TO aqui? Aí levantou a mão 2. A gente tem psicólogos aqui? Aí levantou mais uns 3. A gente tem fono aqui? Levantou a mão uma menina. Todos os profissionais que nós precisávamos estavam na nossa congregação. Aí eu lembrei da frase do John Stott. Temos todos os meios para transformar qualquer comunidade, mas infelizmente estão sentados nos bancos das nossas igrejas. Só para completar a vida do Samuel até os 3 anos ele não falava, depois dos 3 anos o Samuel começou a falar e nós aprendemos o porquê que o Samuel não falava, porque o Samuel ele falava inglês e ele não falava nada porque ninguém falava inglês com ele só falava português. Quando a terapeuta falou com ele, perguntou o nome dele em inglês, ele falou. Quando perguntou as partes do corpo todinho, ele falou. E eu pasmo, esse menino não falava, agora ele fala. E o Samuel, então, ele teve que mudar ali a língua dele para ele começar a comunicar. Hoje o Samuel fala demais. Não para de falar. Ele saiu de nível de suporte 2 para nível de suporte 1. De todas as terapias, ele teve alta em todas. Somente o psicólogo continua hoje. Está crescendo um menino para a glória de Deus. Diz que quer ser pastor. Eu falo, faz isso não. Vai ser outra coisa. Mas ele quer ser pastor, ele fala. Ou jogador de futebol.
O hiperfoco dele hoje é futebol. Então ele assiste Copa de 94, para você ter ideia. Então, voltando aqui, meus irmãos, o Evangelho, ele é um leão indomável. Não tem nada que possa prender o Evangelho uma vez que nós entendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade. Por isso que nós olhamos na nossa história, as perseguições, elas não puderam parar o Evangelho. Elas não puderam sufocar o Evangelho. Elas não tiveram o poder de, talvez, neutralizar a ação poderosa deste Evangelho. Nem mesmo os coliseus, nem os imperadores, não foram suficientes para apagar a mensagem do Evangelho. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. No livro Até a Morte, os lugares onde a igreja mais cresceu foram onde tiveram o solo encharcado pelo sangue dos missionários. Quanto mais perseguição, mais avança o Evangelho. Quanto mais tentam sufocar, mais ele é proliferado. Quanto mais tentam paralisar, mais o Evangelho cresce. Por isso que hoje as igrejas que mais crescem no mundo é a igreja chinesa e a igreja do Irã. Em meio à perseguição, em meio a calúnias, em meio ao tentado sufocar, a igreja cresce. Por isso que mesmo os discípulos sendo martirizados, os pais apostólicos, alguns deles martirizados, o próprio apóstolo Paulo martirizado e durante a sua jornada muitas vezes preso, nada disso poderia prender o Evangelho. Paulo mesmo dizia que ele se alegrava por estar preso, porque até mesmo os guardas do palácio estavam recebendo a boa notícia. Nem as ideologias, nem as teologias humanistas são capazes de destruir o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é um leão indomável. Ele continua sendo pregado, ele continua sendo proclamado. E sabe o que mais anima? É que nós podemos participar desse anúncio para Montemor e para as nações. Aleluia! Nós podemos cooperar com tudo isso. Durante a história a gente viu isso acontecer. Nós vimos o Wesley, por exemplo, no século XVIII, onde ele de uma forma insistente, ele prega o Evangelho, a sua mensagem com tanta força que ele até ajuda a sua nação a não viver uma revolução assim como a França viveu. O Evangelho não somente ele leva a salvação, mas ele também reformou a sociedade inglesa. E até mesmo, ditamente, algumas colônias receberam de alguma forma uma parte disso. Eu morei lá em Nova Zelândia. Cheguei lá na Nova Zelândia, na primeira semana, o líder lá do lugar de onde que eu estava falou assim, cara, vai ter um discurso do prefeito hoje. Vamos lá? Eu vamos. E aquele inglês bem diferente, misturado com o Maori assim, é uma coisa bem peculiar. Ele falou, vamos lá escutar o discurso do prefeito para você começar a conhecer a cultura aqui. Cheguei lá, o discurso do prefeito de Auckland, a cidade de Auckland. Aí o prefeito começou assim, eu quero falar com vocês hoje sobre economia. Economia significa administração de casa. E eu quero confessar a vocês que eu traí a minha esposa. Se eu não consigo administrar a minha casa, quanto mais uma cidade. Então, estou pedindo renúncia do cargo hoje. E eu olhei e falei assim, bicho, no Brasil isso não ia dar certo de jeito nenhum. Eu falei com ele assim, isso é verdade? Ele está abrindo mão do cargo, porque ele traiu a esposa dele. Ele falou assim, é isso mesmo. E aquilo ficou no meu coração, porque isso tem a ver com princípios. Estávamos no McDonald's lá, uma das meninas que estavam lá conosco roubaram o celular dela. Ela deixou lá na mesa, ela foi no banheiro, deixou o celular na mesa e foi no banheiro. Eu sou carioca, né? Jamais a gente deixa o celular lá na mesa.
Aí ela deixou o celular lá na mesa e foi no banheiro. Na hora que ela volta, ela olhou lá para a gente, vocês viram que o celular? Não, roubaram o celular. Ela foi na polícia, chegou lá, roubaram o celular meu no McDonald's, tal. A polícia falou assim, isso não costuma acontecer aqui. Com certeza foi algum estrangeiro que pegou. Mas até sexta-feira o celular vai estar na sua casa, me passa o número. Na sexta-feira a polícia chega na casa dela, com um saquinho com o celular dela. Perdoa a gente, não é da nossa cultura acontecer isso. E como eu falei, foi um estrangeiro que pegou o celular. Eu falei, cara, a minha esposa, a Vivi, ela gosta de caos. A Vivi gosta de comunidade, a Vivi gosta de buraco, ela gosta disso. No terceiro mês ela falou, Michael, vamos embora daqui, tudo aqui funciona. Tudo aqui é perfeito. Mas é porque tinha princípios ali. Voltando a Wesley. Então, ele iniciou no tempo dele até uma reforma no sistema prisional, projetos sociais aconteceram, os menos favorecidos foram ali tocados, alcançados, e ele caminha ali mais de 400 mil quilômetros a cavalo pregando o evangelho do reino de Deus, mais de 40 mil sermões que pregou, ou seja, ele tinha uma direção, um coração que era pregar o evangelho do reino de Deus. William Carey, nós conhecemos a história dele, o pai de missões modernas. Eu amo a história dele. Um homem comum, vivendo a vida comum, recebeu um chamado de Deus, atravessou os oceanos e foi para a Índia, isso no século XIX. Ele começa a sua jornada a observar o povo, a estudar a cultura local, começou a pregar o evangelho, traduziu a Bíblia para diversas línguas, inclusive para o Bengali. Somando as traduções para o quantitativo de pessoas que podem ser alcançadas, estamos falando de 1/3 da população do mundo, a qual William Carey teve o privilégio de traduzir a Bíblia. Este homem, um homem comum, um sapateiro, ele pregou o evangelho, plantou novas escolas, universidades, o primeiro jornal em Bengali. William Carey também, ele ajuda nas noções de agricultura local, para poder saciar a fome ali do povo, e também ele lutou contra algumas práticas culturais desumanas. Por exemplo, naquela época, o marido ele morria, a viúva não tinha o direito de ficar viva. Eles queimavam ela. Então existia uma prática cultural. Todo homem que morria, a mulher tinha que morrer também. Então ele pediu a direção ao Espírito Santo para que pudesse dar uma direção, para que ele pudesse ter uma conversa com homens ali, governantes. Então ali eles criaram uma lei para que pudesse abolir aquela prática. E o Senhor convenceu aqueles governantes e através da vida de William Carey, desde aquele dia, nenhuma viúva morre mais por essa causa. Morreu por outras causas, é lógico. Mas por essa causa, toda vez que o marido morre hoje, a viúva tem que dar graças a Deus e depois graças a William Carey, que foi usado pelo Senhor para que pudesse terminar com aquela prática ali. Ele cria a primeira fábrica de papel ali na Índia e ele influenciou uma geração que não mais pensava em missão somente pela diáspora, mas agora de uma forma intencional, para alcançar os lugares não alcançados pelo Evangelho. A outra coisa que Paulo ensinou no texto foi o peso da missão, que é uma obrigação que não podemos escapar. Ele diz, pois me é imposta essa obrigação. A palavra aqui, obrigação, aponta para algo que é intransferível. Eu cansei de pregar isso, dizer, se você não se levantar, Deus levanta outro no seu lugar. Isso é um motivo de desculpa para muitos irmãos. Meus irmãos, o Deus que nos chama, Ele não é louco. O Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. É o Deus que nos dá as palavras.
é o Deus que nos leva e nos traz de onde foi, é o Deus que nos sustenta. Então, quando nós falamos assim, não, ele levanta outro no lugar, nós estamos dando margem a desculpas para que as pessoas venham se esquivar do propósito pelo qual Deus ele chamou. E é bom a gente pensar nisso, o evangelho é urgente. É urgente, mas as pessoas estão perdidas. As pessoas estão procurando um lugar de segurança. Um coração sem Jesus Cristo é um coração condenado. É um coração em trevas, é um coração vazio. E nós não sabemos se nós ou outras pessoas a qual estarão na nossa vida terão outras oportunidades, a verdade é essa. E agora não importa se você é calvinista, arminiano. O nobre Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: se os eleitos tivessem um ele nas suas costas grande, eu gastaria tempo pregando somente a eles. Mas como ninguém tem um sinal de quem é eleito ou não, eu prego para todos. Então nós pregamos para todos, sem distinção de pessoas. Aí depois, de acordo com o que você segue, você vai saber o que acontece. O evangelho, ele é universal, meus irmãos. Nós não podemos escolher a quem nós pregamos. Toda pessoa é alvo do amor e da graça de Deus. Quando Jesus conta a parábola onde ele estava preparando um banquete e mandou chamar algumas pessoas, e aquelas pessoas elas não vieram, depois ele manda os servos ir às praças, às esquinas, e ali diz para chamar os bons e os maus. Ou seja, nós não devemos escolher a quem vamos pregar o evangelho. E quando eu penso sobre essa urgência e que nós temos que chamar a todos, sabendo que não serão todos, eu penso, o quanto tempo eu tenho ainda para fazer isso? Não sei se você já pensou sobre isso, mas nenhum de nós que estamos aqui hoje temos certeza que temos mais um mês de vida. A gente não sabe se nós teremos mais 24 horas de vida. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, e para quem não sabe quanto tempo a gente tem, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para cumprir aquilo que Deus nos chamou. Eu creio que o Senhor, nesse tempo, Ele está quebrando um pouco esse coração que fica protelando tudo. Fica dando desculpas. Não, mas amanhã eu faço. Não, mas daqui a 4 meses eu faço. Eu lembro de João, no capítulo 4, onde Jesus encontra a mulher samaritana, né, os discípulos saíram para poder comprar comida, e quando os discípulos eles voltaram, a partir do versículo 31, ele diz assim: mestre, come. E Jesus disse assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos: será que porventura alguém trouxe alguma comida? Os discípulos pensando: cara, alguém passou aqui e deixou uma marmita aqui para Jesus. E Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita. Ergam os seus olhos e vejam os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. Jesus traz 3 tipos de verdades ali. A primeira verdade que Jesus traz é que a obra do Pai requer prioridade. Jesus disse: a minha comida, ou seja, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, aquilo que me dá todos os nutrientes necessários para viver, é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Não são 2 coisas aqui separadas, mas é um complemento. É fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Meus irmãos, não tem como amar a Deus e negligenciar a obra dele. Não tem como eu dizer Maranata e não dizer eis-me aqui. É conexo, precisa estar junto.
O desejo sobre o retorno de Jesus tem que ser acompanhado com uma vida engajada na missão dele. Mateus 24, sermão profético, aponta sinais preliminares para o tempo do fim. E dentre aqueles sinais, talvez o que ainda não aconteceu foi o evangelho do reino sendo pregado para todas as etnias. Então, se eu desejo o retorno do Senhor, se eu canto Maranata, eu creio que esse tem que ser o clamor nosso. Eu amo músicas, como a gente cantou aqui hoje. É isso mesmo, temos que clamar. Estamos com saudades dele. Porém, se eu canto Maranata, mas eu não estou engajado na obra dele, não faz sentido. Não faz sentido. E o que Jesus está dizendo é, eu quero ensinar uma coisa a vocês. Jesus, ele está dizendo isso, eu quero ensinar a vocês. A nossa comida, meus irmãos, é fazer a vontade do nosso Pai. É fazer a vontade daquele que nos enviou e completar a sua obra. E Jesus nos ensina que isso é uma prioridade. A segunda coisa que ele vai nos ensinar é que é urgente. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que chegue a colheita. João capítulo 9, versículo 4, trabalha enquanto é dia, porque logo a noite vem, quando ninguém mais pode ir trabalhar. A noite aqui pode ser um fim de uma oportunidade. Quando a noite chegar, quando eu e você já não mais pudermos trabalhar, meus irmãos, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem saúde, enquanto você pode caminhar, enquanto você pode falar, não perca tempo. É urgente. É urgente porque ele tem pressa, é urgente porque temos pouquíssimo tempo. E a terceira coisa, Jesus ele nos ensina ali em João capítulo 4, ergam os seus olhos. Erguer os olhos, meus irmãos, nos ajuda a ver que os campos estão brancos. As pessoas estão mais preparadas para ouvir o Evangelho do que nós a falar o Evangelho, a verdade é essa. Nós que colocamos barreiras, desculpas, nós é que dizemos o que ele vai pensar, será que ele vai dizer não, será que ele vai brigar comigo, será que a pessoa vai rejeitar, somos nós que colocamos obstáculos. Tinha um grande amigo do meu tempo de farra, chamado Herbert. O apelido dele era Trevas. Você tem uma ideia da situação do cara. Belo dia eu voltei a Xerém, onde eu morava, e eu fui, cara, eu com o dente, né, quebrado, eu procurando, né, bom dentista, e eu entrei lá no consultório, na hora que abriu a porta, quem era? O Trevas. Aí eu falei, meu irmão, contigo eu não trato dente não. Com você não. Ele falou assim, a paz do Senhor, varão. Varão? Ele está me zoando, eu pensei. Aí eu cheguei lá perto dele, ele falou assim, cara, eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei, conta, mas é aquele cara, meus irmãos, que eu falava assim, mano, esse aqui, de eleito, ele está longe. Esse cara nunca vai se converter. Ele nunca. É um cara que ficava no apartamento dele tacando tomate, coisas em crente que passava domingo. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, Maico, lembra aquele sítio lá que eu tenho lá em Xerém? Falei, sim. Cara, um belo dia à noite, chamei uns amigos, a gente foi fazer uma festa lá. Quando a gente chegou no sítio, a gente ia fazer uma festa, mas naquele dia eu não queria um som alto. Eu queria botar ali um pagodinho, fazer um churrasco, comer com os amigos. Levamos umas meninas para lá também. Ele contando, ele falou assim, cara, quando eu cheguei naquele dia, mano, do lado, o cara construiu uma pequena igrejinha, uma Assembleia de Deus. E estava tendo vigília naquela noite, meus irmãos, devia ter uns 300 pandeiros ali naquela igreja. E ele falou que quando chegou lá, ele falou assim, eu vou matar esse pastor, esse infeliz. Eu vou lá e vou mandar parar esse som alto aqui e tal, atrapalhando a gente. E ele falou que chegou lá naquela igrejinha pequenininha, entrou assim na porta, mano, as irmãs do coque tudo sentado assim,
Aí ele olhou e falou assim, cara, eu vou lá brigar com o pastor. Aí ele entrou na igreja, quando chegou lá na frente, o pastor falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, eu quero conversar com você. Aí ele disse que o pastor foi, botou a mão na cabeça dele e não lembra mais de nada. Aí eu falei para ele, eu vou te dar notícia se não der, você endemoniou. E ele tirou, né, pro demônio. E ele falou, Mike, você não acredita, mano. Hoje eu sirvo lá naquela igrejinha. O Trevas. Agora é luz. É muito louco. Nós não temos ideias, meus irmãos. A verdade é essa. A missão é urgente. O Senhor nos chama para levantar os nossos olhos. É ver o que Ele vê. Talvez nós olhamos as impossibilidades, mas com Deus tudo se torna possível. A grande comissão só se torna possível pelas últimas palavras de Jesus ali em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei com cada um de vocês todos os dias. Com Jesus, meus irmãos, até o coração mais duro pode ser esmiuçado pelo Espírito Santo. A verdade é, o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que eu e você a falar o Evangelho. Então, Jesus nos convidou. Imagina comigo, os discípulos ali com Jesus falando assim, ergam os olhos, os campos estão brancos. Imagine os discípulos olhando e falando assim, os campos brancos? Olha o sistema político corrupto. Olha o sistema religioso corrompido. Olha o caos, olha a miséria, olha a fome, olha tudo isso. De repente os discípulos poderiam dizer isso e com toda razão, mas Jesus está usando uma palavra ali em grego chamada epairo, onde ele diz, ergam os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos, ou seja, estão maduros, prontos para a colheita. Jesus está pedindo para que eles param de olhar além do aqui e agora, mas olhar o que ele está vendo, é ver o que Deus vê. É olhar para cima, erguer os olhos e ver que a autoridade para cumprir o ID vem dele. Ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ou seja, o que Jesus está dizendo fala, cara, a autoridade é minha, portanto, vão. Vão, é como Jesus estivesse falando assim, fiquem tranquilos. Sou eu que estou mandando, sou eu que estou dando a legalidade, sou eu que estou legalizando vocês a cumprir a boa obra. Voltando para o texto. Som. Acho que está acabando a bateria aqui. Top speed. Posso continuar falando assim? Pode? Tá bom. Paulo, ele está trabalhando na mesma didática de Jesus. Ele está nos chamando para enxergarmos a missão como essa urgência. Por isso que quando Paulo ele está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no final já da carreira dele, ele escreve, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque Paulo compreendeu. Porque Paulo ele compreendeu que a vida a qual o Senhor confiou a ele era uma vida de obediência até a última instância. Paulo compreendeu as verdades do reino de Deus. Paulo compreendeu o seu chamado, a sua vocação, o lugar para onde estava indo. Por isso que quando ele termina, ele diz, cara, eu combati o bom combate. Só quem pode dizer isso, meus irmãos, é quem realmente combateu o bom combate. E ele diz, eu encerrei a carreira, ou seja, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Será que se a gente chegasse hoje, domingo, 28 de setembro,
se esse fosse o nosso último dia, será que você poderia escrever uma carta ao seu melhor amigo dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Será que você poderia dizer isso? Eu creio que talvez vocês já viram a história do missionário chamado Jim Elliot. Ele foi missionário entre os Aucas, na Amazônia, e ele foi martirizado. Um pouco antes de ser ali martirizado, ele deixou uma frase dizendo assim: viva intensamente de tal maneira, para quando chegar o dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer a não ser morrer. Eu creio que o nosso último suspiro de vida aqui na terra, ele precisa ser um suspiro de satisfação. E olhar para a nossa jornada e perceber que tudo aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente fez. Por isso que Paulo ele está sendo enfático em dizer: foi-me dada essa obrigação. Foi-me dada essa necessidade. Eu não tenho como escapar, eu não tenho como fugir, eu não tenho como terceirizar, eu não tenho como pagar para outro fazer no meu lugar, é comigo mesmo. Eu não tenho que viver de utopias, eu não tenho que viver de frases, eu não tenho que viver de redes sociais, eu tenho que viver de verdade. E o Senhor está nos chamando para novamente trazermos o Evangelho para a nossa vida comum, para o nosso dia a dia, para os lugares aonde Ele tem nos chamado. É por isso que um bombeiro, quando vê uma casa em chamas, o dever dele é apagar as chamas. Assim como o médico vê alguém morrendo, o dever dele é socorrer. E eu e você, sendo cristão, o nosso dever é salvar aqueles que estão morrendo espiritualmente. Esse é o meu dever, esse é o seu dever. Cada coração com Cristo é um potencial missionário, mas cada coração sem Jesus Cristo é um alvo missionário. E nós encontramos com esses alvos diariamente, e a pergunta é: qual é o peso que você sente pela salvação das vidas? Qual é o peso que você sente? Você enxerga essa responsabilidade assim como Paulo enxergava? Ou você está satisfeito na sua salvação? Uma frase que eu considero ela colocada como uma forma errônea, ela se torna demoníaca. É a bela frase dizendo: a salvação é individual. E alguns falam: a salvação é individual, o problema é do outro. Cada um que quiser, corra por si mesmo. Isso se chama egoísmo. Porque se o Evangelho transformou você, se ele foi bom para a sua vida, ele pode ser bom para outras pessoas também. Só que eu te falo que é uma parada maligna, eu vou te dizer o porquê. Se abre um hambúrguer bom aqui na cidade, você vai lá e come, você espalha para todo mundo. Se você tomou um café numa cafeteria bom, igual eu tomei aqui hoje, eu já vou chegar lá e falar lá com os meus amigos: mano, eu tomei um café em Montemor, eu até esqueci de pegar lá o grão lá. Falei assim: mano, eu tomei um café em Montemor, cara, que café bom. Por quê? O que é bom para a nossa vida, você quer que seja bom para outras pessoas também. Agora, por que nós temos dificuldades em fazer isso com o Evangelho, que é a melhor coisa que nós recebemos na nossa vida? Receber o Evangelho, meus irmãos, ainda que isso vai lutar no seu coração agora, é melhor do que receber $1 milhão. Agora, se você receber $1 milhão, você vai se coçar para contar para alguma outra pessoa. Só não pode ser no tigrinho, tá? Isso é problemático. Aí Paulo, para poder terminar, ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho.
Meus irmãos, Paulo sabia que havia consequências espirituais para aqueles que negligenciam o chamado de Deus. Ele sentia um profundo senso de responsabilidade porque ele entendia o custo da omissão. Eu lembro do livro do Dallas Willard, A Grande Omissão. Paulo, ele compreendia que aquele que conhece a verdade e não compartilha a verdade, ele será cobrado por isso. Está lá em Ezequiel, capítulo 3, 18 a 19. Meus irmãos, existe o vazio da omissão. Isso implica totalmente na nossa vida, porque viver sem cumprir o propósito de Deus resulta numa vida infrutífera e sem sentido nenhum. A vida, ela só serve, ela só presta se ela for vivida para a glória de Deus. Se a vida não for vivida para a glória de Deus, para que serve? Será que a vida é somente crescer, estudar, casar e ter filhos? Será que a vida é somente isso? Será que a vida é somente ter uma casa e comprar um carro? Fazer uma viagem para a Disney? Será que a vida é somente isso? Se a vida for somente isso, é muito pouco. Se a vida é somente isso, talvez a gente não compreendeu o que Jesus fala sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, quando ele diz sobre aquele negociante obstinado procurando algo de valor, e quando ele encontra o tesouro de grande valor, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Eu e você, nós encontramos o tesouro de grande valor. Nós encontramos Jesus. E nada mais nos importa, nada mais brilha aos nossos olhos, porque nós encontramos o maior tesouro que poderíamos encontrar. E o que aquele homem fez? Ele vendeu tudo que tinha. Ele vendeu tudo aquilo que afastava ele do propósito, tudo aquilo que afastava ele do plano. E mais uma vez, não é sobre casa, carro, alguma coisa assim, mas ele deixou tudo aquilo que impedia os olhos dele de estarem fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. O que tem distraído os seus olhares, irmãos? O que está roubando o foco daquilo que deveria ser? O que tem roubado a alegria da salvação no seu coração, o que tem roubado a alegria de compartilhar o Evangelho? Qual é o tipo de medo? Qual é o tipo de palavra contrária? Qual é o tipo de repulsa? O que está acontecendo dentro de nós que nos impede de vislumbrar a glória de Deus e de permanecer nele? E de estar constantemente na presença dele, em resultado disso, sendo impulsionado a revelar a glória dele a outras pessoas. Para que se cumpra a promessa de Abacuque, a profecia que toda a terra será cheia da glória de Deus.